Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 330 do seu podcast favorito de velocidade, edição das quintas-feiras, edição de responder as perguntas, edição começando aí, né? Começa essa temporada de boatos aí da Fórmula 1, quem vai para onde e tal, não sei o quê, dança de cadeira de piloto, então o pessoal aí que começa a ter pergunta, né? Ainda mais na temporada que já está decidida. Ai, vamos chamar o grande Adalto, que já está aqui a postos para responder as perguntas. Ei, senhor Adalto, repercutiu o nosso programa de terça-feira, hein? Né? Não sei nem como nós estamos aqui ainda. A Que gente não tinha isso. que estar brigado Sem falar um com o com outro. ódio do outro. É. Ódio mortal, um querendo matar o outro. Ai, meu Deus, o pessoal Deus quer do ver céu, sangue. né, meu? O pessoal quer ver sangue. Ó, mas É. eu tenho duas retratações aqui para fazer agora. Uma minha e a outra sua. Vou falar a minha primeiro. A minha é a seguinte: o pessoal falou que eu não deveria ter comparado o Mark Webber com o Ed Irvine. Primeiro que eu não comparei, né? O Fábio Campos é que falou e eu fui na onda dele e tal, e comparei lá depois, assim, tudo bem. Mas tudo bem, porque teve um lá que falou que eu sou louco de comparar o Webber com o Irvine. Eu falei, não, é verdade. Então, nesse momento, eu queria me retratar aqui e pedir desculpas ao Ed Irvine por fazer essa comparação, porque pô, comparar o Mark Webber com o nosso grande vice-campeão da temporada de 99, este dínamo do automobilismo mundial, diria o falecido e saudoso Avalone, é um absurdo, né? Então, fica aqui a minha retratação. Agora, a retratação do senhor é o seguinte: a Fórmula 1 publicou o vídeo das onboards do GP lá da Inglaterra. Aí eu assisti. Aí eu vi lá a ultrapassagem do Stroll com o senhor Gasly. E o Gasly não jogou o Stroll para fora da curva, não, viu, senhor Adalto? E qual das duas? Na segunda, que ele foi por fora, na saiu primeira na chicane. Na primeira, tudo bem, mas na segunda ele foi na chicane, só que o Stroll freou muito depois do Deus me livre, escorregou na própria baba, foi lá fora, aí voltou que nem uma vaca louca e deu na lateral do senhor Gasly e tirou o Gasly da corrida. É verdade. Mas ele tinha sido punido já antes, não foi? Isso eu não sei, eu tô falando dessa agora, que foi aqui. Ele não tinha sido punido pela primeira? Ele na primeira teve lá na curva anterior, né? Que ele jogou, naquela realmente. Aquela coisa de não deixar espaço. Tudo bem, né? Mas essa segunda aí que ele foi lá fora porque ele foi lá fora. Ele freou e não. Mas, Bruno, o ídolo pode, rapaz. O ídolo pode. Ídolo pode, é diferente. As coisas para o ídolo é tudo diferente. Sei. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, do Adalto, @AdaltoRace. E vamos para as perguntas, primeiramente o Carlos Márcio. Está falando aqui que não pergunta faz tempo, é verdade. Faz tempo mesmo. Faz tempo. Viu Senna na chuva? Muito bem, era muito criança para perceber o quão melhor que os outros ele era. Ver o 33 hoje, 33 é o Verstappen, né? Não é mais 33, viu, seu Carlos? Você está há tanto tempo sem aparecer aqui e já mudou, já é número 1, mas tudo bem. Na chuva hoje é a mesma sensação de ver o Senna na pista molhada? Tamanho banho que ele dá nos outros? Hamilton não quis disputar com Norris porque segundo ou terceiro... É outra pergunta já. Hamilton não quis disputar com Norris porque segundo ou terceiro para ele nessa altura da vida dá na mesma? Ou a Mercedes realmente não tem tração em velocidade em saída de curva e posteriormente velocidade final? Essa segunda pergunta aqui não disputou porque não deu jeito, não conseguiu. Tentou ultrapassar uma vez, não conseguiu e depois o Norris despachou e foi embora, né? Sim, o carro do Norris estava melhor. Não é que o Hamilton funcionou melhor com o pneu branco, né? O Hamilton tentou disputar, principalmente nas duas primeiras voltas. Aí o Norris se defendeu bem pra caramba, brilhantemente. Isso, Até como o Fábio lembrou, que a gente não tinha visto um roda-roda assim, ferrado com nós. Vimos, brilhante, e depois o estava mais rápido e foi embora. Não é porque o Hamilton não quis disputar, não deu para disputar. Agora, quanto ao Senna, o Senna é o seguinte: o Senna ganhou, Carlos Márcio, todas as corridas na chuva
que ele participou. Menos uma que ele bateu e a corrida foi inclusive cancelada, porque tinha chuva demais. Então não tem nada parecido com o Senna. Ele não, ganhou. mas pera. Essa estatística sua tá esquisita. Ele eu ganhou. Não lembro do Senna não ganhar uma corrida na chuva, eu não lembro. Não, eu vou te trocar, porque aí pegou na minha memória aqui, eu vou te falar. Então, GP de Imola de 93. Então refresque a minha memória. Imola 93. Choveu ou não ganhou? Choveu ou não ganhou? Imola 93? 93. Choveu ou não ganhou? É foda pegar isso aqui de cabeça, mas é porque esse dado seu foi muito, muito otimista, eu achei. Eu não lembro dessa corrida. Eu não lembro. Francamente, eu não lembro. Talvez tenha essa exceção aí, entendeu? Mas não, tem a Fórmula 1 em 84... Acabou de vir outra aqui. Canadá 89. Ganhou. Quem ganhou foi o glorioso Butsen. Ah, rapaz, você tá. Vai brigar com os miolos. Mas não aconteceu alguma coisa com ele? Não sei. Pode ser que tenha abandonado, mas o dado foi, ele ganhou todas as corridas que ele disputou na chuva. Eu achei um pouco demais. Eu esqueci de falar, talvez que ele tenha acabado a corrida, não sei. Eu não lembro se ele ia perder nenhuma corrida na chuva, eu não lembro. Inclusive a primeira em Mônaco, quando ele tinha um carro de fundo de grid, ia ganhar a corrida e roubaram ele na última volta. Mas ele também não ganhou. Não entra para sua estatística. Para mim entra, porque roubaram ele. Não pode, ele não ganhou, ué. Roubaram ele, né? Não, mas aí deram a bandeirada e o Prost não passou a linha de chegada, o Senna passou e aí não valeu. Eles validaram a volta anterior. Não, tudo bem, eu concordo com você que foi errado, mas não entra na estatística. Senão ele não teria 41 vitórias, teria 42. Tá. Então eu vou mudar a resposta. Bom. Nenhum desempenho do Senna se compara a nenhum outro piloto. Nem o Vespa, nem o Schumacher, nem o Hamilton, que são grandes pilotos de chuva. Não se compara. O Senna, se não ganhou duas aí que ele lembrou, que o Bruno lembrou, eu não lembro dessas aí. Mas se o Bruno lembrou. Eu não lembro, entendeu? Então, a diferença do Senna, que no seco já era grande, na chuva era abissal, entendeu? Então, não dá para comparar. Esquece, vamos fazer o seguinte, pessoal. Comecem a comparar o Senna com pessoas que acabaram a carreira já. Porque, por exemplo, o Verstappen não acabou a carreira ainda. E tem uma coisa que eu acho que é importante ser falada também sobre essa questão do Verstappen na chuva, que é o seguinte, a Fórmula 1 atual não corre na chuva, né? Também não corre na chuva. Né? Quando ele teve a oportunidade de correr na chuva, ele foi bem, igual no Brasil aqui em 2016, né? Foi bem tudo. Mas não tem muita oportunidade, né? Tem menos, corre menos na chuva. Se bem que esse ano correu já em várias na chuva, né? Não chuva pesada, mas chuvinha, né? Molhou a pista já vale como chuva quase, porque o pneu já fica... Você já tem que tirar o slick, colocar, entendeu? Mas vamos esperar acabar a carreira, porque não acabou. O Vespa, teoricamente, tem muitos anos ainda de carreira. O Hamilton, acho que não, mas o Vespa ainda tem muitos anos. Então, pode ser que até lá dê para comparar, dê para ele fazer muitas mais coisas espetaculares que ele já fez, fazer muito mais, entendeu? Aí a gente compara. Por enquanto, é muito jovem e deve ter no mínimo mais 5 ou 6 anos de Fórmula 1. Não, tem mais, ele tem 25 anos. O negócio do Verstappen mais impressionante é que ele estreou na Fórmula 1 com 17, né? 17, Então, quer dizer, e no ano seguinte já chegou em equipe grande. Então, nossa, os números do Verstappen têm potencial para ser muito inflado, né? Muito, mas vamos lá. O Siegfried pergunta o seguinte, tá falando uma opinião. Não vejo por que essa preocupação com as transmissões da Band. Aparentemente está sob controle. Muitos patrocínios e boa audiência, pelo que tenho acompanhado. Nenhum sinal de que possam não renovar nos próximos anos. Brasileiro acompanha sempre, até de madrugada. Eu vi esse comentário do Siegfried aqui, fui dar uma pesquisada, porque eu falei, poxa, será que eu estou vendo coisa errada, né? E olha só, hein, senhor Siegfried, para que o senhor tenha ideia, o GP da Inglaterra... a Band ficou em 4º lugar de audiência. Já tinha ficado em 4º na Áustria também. Ficou em 4º na Áustria, só que na Áustria foi pior, porque na Áustria ela ficou com 2,6, né?
Na Inglaterra foi 3,2. Perdeu então, pro Pica-Pau da Record. Perdeu, a Record estava com a reprise do Pica-Pau e depois com uma reprise de uma série antiga aí do Will Smith lá, que o pessoal adora. A Globo estava com o Esporte Espetacular, fez média de 8. O SBT teve média de 4,6, né? E depois a Record, que ficou pertinho ali da Band, 4,3, mas ganhou da Band. Então, não tá bom, não. Isso aqui é muito pouco para o tamanho do investimento. É claro que para renovar o contrato, vai depender se vai vender ou não as cotas de patrocínio, mas uma coisa está ligada à outra, né? Sim. Patrocinadores vão olhar. A única coisa que... o que salva muito a Fórmula 1, né? Eu já falei isso, que a audiência da Fórmula 1 é muito qualificada. É muito mais qualificada. Tipo então, assim, para o anunciante específico, né? Ele pode trabalhar um público muito próximo do que ele quer, né? No final. Não é aquela coisa em massa. Porque a Fórmula 1 está interessada, o banco que anuncia na Fórmula 1 está interessado que você tenha aqui o cartão mais caro do banco, que você viaje para o exterior, que você pegue empréstimo, né? O carro que anuncia lá tá visando o carro mais caro da marca, com todos os opcionais. Então, essa é a diferença. Então, vale muito mais o anúncio, né? Não vou agora explicar aqui como é que funciona a publicidade, que eu também sou formado em publicidade, mas não vou explicar aqui como funciona. Mas um anúncio durante a Fórmula 1 custa 5, 6 vezes mais do que um anúncio durante o Pica-Pau ou durante a reprise de um filme que já passou 50 vezes na televisão, entendeu? Então é isso. Mas são números pequenos, né, Adalto? São números pequenos. Não, tem que melhorar, porque no primeiro ano ficava primeiro, segundo. Isso, chegava a ficar em segundo lugar, assim, com constância, às vezes primeiro, e agora caiu muito, né? Claro que 2021 foi a exceção da exceção, a gente já sabe disso tudo. Mas é pouco, né? Precisa melhorar. Muito bem. Precisa melhorar. Na Globo dava 10 pontos, eles já estavam preocupados. Exatamente. Nonato Figueiredo. Tomara que a Red Bull possa botar o Lando Norris como companheiro do Verstappen. Ia ser ótimo para a categoria. Posso estar completamente errado, mas ele pode ser um dos únicos pilotos que possa disputar até o final do campeonato. Todo respeito ao Hamilton, é claro. Muito bem. Mas acho que com a idade ele ficou um pouco mole. Isso faz muita diferença contra o Verstappen. Ficou um pouco mole, é engraçado. Não, ele ficou. Eu acho que o Hamilton ele perdeu um pouco em disputa, não tem dúvida, né? Que era um ponto fraco dele, na minha opinião, era um ponto forte dele. Era um dos pontos mais fortes do Hamilton, era a disputa. Hoje não é mais, entendeu? Então, nisso aí eu concordo, né, com o que ele falou. O Norris é jovem também, arrojado, não ganhou ainda, não vai tirar o carro, entendeu? Numa dividida, ele vai, se o Verstappen for para bater, ele vai bater, entendeu? Então é diferente, o approach de cada um é diferente, não tem dúvida nenhuma, mas precisaria ver para... Bom, próxima pergunta aqui, vamos aproveitar para a gente falar mais sobre essa questão do Norris na Red Bull. Carlos Eduardo, o que vocês acham e quão forte é o potencial do Norris a ser piloto da Red Bull em 2024? Teria alguma força externa pressionando? Quero ver duelo de dois alfas na mesma equipe, tipo Hamilton e Alonso, Senna e Prost. Afinal, o Verstappen nunca teve um carne de pescoço do outro lado da garagem. É verdade. Se você, Carlos Eduardo, se você acompanha o autor aí, você viu que a Liberty já começou a pressionar ontem. Ela já começou a pressionar para as equipes fazerem duplas de pilotos fortes, né? É a primeira pressão. Que a gente falou aqui há 3 loucos atrás, que ia começar uma pressão. Começou já. Ela começou assim, olha, vamos colocar pilotos de ponta aí nas equipes principais. Vamos tentar fazer isso. Lógico que ela não tem poder de fazer isso. Ela pode pressionar. Ela começa a pressionar sim, depois ela começa a pressionar a FIA para fazer algumas coisas contra o carro dominante, entendeu? Então, eles têm coisa para fazer, né? E eles visam a audiência, o dinheiro, a grana, entendeu? Quem gosta do esporte somos nós. Eu estou falando aqui, o Bruno e você que está nos ouvindo.
eles lá, eles também gostam do esporte, só que a grana é primeiro. É um negócio aquilo para eles, tem que dar grana, entendeu? Então, eles vão fazer de tudo para aumentar essa audiência, que aqui no Brasil já está muito baixa. O Bruno acabou de falar quanto foi a audiência das 2 últimas corridas. Isso é dado, ele não tirou da cabeça dele. Não, eu peguei aqui, é dado. Isso é dado, entendeu? Então, não é que a gente acha, não. Será a audiência caiu? Será? Eu acho que sim, não é dado concreto, entendeu? Então, é isso que precisa. Eu acho que a pressão começou muito bem. Eu adoraria ter os melhores pilotos fazendo dupla nas melhores equipes, né? Eu adoraria ter. Eu acho que, se isso for possível, para mim seria a melhor solução de todas. É que o pessoal fica reclamando quando a gente comenta aqui sobre a questão da Liberty interferir no sentido de mexer no regulamento para, entre aspas, prejudicar a Red Bull, né? Mas tem uma outra solução que vamos trabalhar para botar um piloto bom lá, porque, porque assim, gente, o campeonato precisa ter uma disputa, nem que seja dentro da mesma equipe. Lógico. Né? Então, assim, se não tem jeito de ter uma se a Red Bull está muito na frente e as outras equipes vão demorar 3 anos, pelo jeito, para chegar nela, então que se coloca um piloto lá para desafiar o Verstappen, porque o americano não vai aguentar ficar vendo um camarada sentar no carro e ficar passeando todo domingo para esperar a bandeirada chegar, entendeu? Não adianta que não vai. E nós também não, tanto que a audiência é isso aí que o Adalto tá falando. Só os fanáticos. Esses 2 pontos de audiência, 3 pontos de audiência que o Bruno falou aí, que é o que está acontecendo, é fanático. É só os malucos, mas os malucos não sustentam. Isso não sustenta a Fórmula 1, entendeu? Não sustenta. Ganhar público. Exatamente. Muito bem. Vamos lá. O Equity Seeker. Se o âncora me permite, quero fazer 3 perguntas e meia. Sei. Vamos lá. 3,5? É difícil, mas vamos lá. Muito interessante a análise do Fábio sobre o desempenho da McLaren em Silverstone, pode ter sido influenciado pela temperatura menor. Eu pensei em outro aspecto, pode ter sido influenciado também por ser uma pista de velocidade mais alta, ele pergunta. Pode? Vamos já responder essa? Vai. Foi exatamente isso que o Norris falou, né, que o carro é muito ruim em curva de baixa. Que esse é o problema do carro. Se não arrumar esse problema, eles, em pista de baixa, eles vão andar lá atrás. Se arrumar esse problema, eles vêm para frente, porque o carro ficou bom em pista de média e de alta. Mas, esse vídeo que eu te falei que a Fórmula 1 colocou as onboards, eu vi também a largada do ponto de vista do Piastri. E é incrível como ele segue o Verstappen na reta, né? Porque a Red Bull, todo mundo sabe que na reta é um foguete, né? O Verstappen no vácuo do Norris e o Piastri atrás no vácuo do Verstappen. Ele não ficou para trás, né? Então, realmente... E você, não sei se você reparou, mas o Vespa só passou o Norris depois que abriu o DRS. Antes ele não passou o Norris. Aí você que fica aí defendendo o DRS, meu amigo Enzo da Netflix, tá vendo? Olha a corrida que a gente podia ter tido se não tivesse DRS, porque o Lando Norris não ia deixar passar. Agora, como tem o DRS, então vai embora, né? Deixa, vamos ficar brigando com o Red Bull. Agora, se não tivesse, não ia deixar passar. Olha a corrida que a gente ia ter. Só para você pensar aí na cama. A segunda pergunta. O fato da McLaren estar mais próxima da Red Bull deve-se aos touros ainda terem atualizado pouco seu carro? Sabe quando a Red Bull terá alguma atualização teoricamente mais significativa? Precisa? Significativa a gente não sabe, não tem, falei com o Mate, o que tem é que eles estão trazendo atualizações, só que eles não estão fazendo alarde, primeiro que eles não querem fazer alarde sobre isso, né? Mas tem atualização, teve em Silverstone, e vai ter ainda mais 2 esse ano, que já estão programadas para acontecer. Agora, tem coisa que eles estão segurando lá, que já está projetado, mas não está construído, para, no caso de alguém chegar neles, entendeu? Eles colocarem, eles fabricarem e colocarem. Mas eles não fizeram isso porque isso custa dinheiro e eles não querem chegar nem perto dessa vez, esse ano, de estourar o limite de orçamento, né? Aí fica ruim.
né? Já tá ruim, né? Porque esse domínio todo, depois de estourar um limite de orçamento, já fica aquela coisa bem esquisita, né? É. Ó, e a terceira pergunta, o Fábio Campos recebe adicional de chatice? O Fábio Campos é chato de graça, né? Ele não cobra nada para ser chato, né? Ainda bem, né? Porque ninguém ia sair caro. Muito bem. O filho do Alesi, é o grande filho do Alesi. Grande filho do Alesi. Pergunta o seguinte, ano que vem nós vamos botar um quadro aqui, Momentos Alesi. Aí a gente põe cada dia um videozinho, vocês vão ver que hilário. Referente minha última pergunta sobre os novos compostos, vimos que estavam tão duros quanto a cabeça dos haters do meu pai. Mas passando para a pergunta, a melhor maneira de ter emoção nessa temporada é o Verstappen ser punido por troca de motor. Vocês poderiam comentar sobre falar como está a utilização de peças entre as equipes? Se o Verstappen trocar o motor, ele vai largar, né, lá em décimo, sei lá, e aí a questão vai ser apostar em qual volta ele estará em primeiro. Estará em primeiro de Porque novo. além dele ter o carro mais rápido e ele ser mais rápido, as pessoas não estão nem tentando defender mais. A gente viu isso em Miami, né, no GP de Miami. Ele vai passando, os caras vão deixando, ele vai até o Alonso, né? Pô, Alonso, né, da velha guarda e tal. Não, que é isso aqui, passar, por favor, senhor Verstappen. Então não vai aumentar a emoção, não. E mais, não está quebrando. Até a última vez que eu vi, já fazem 2 corridas, então não estou atualizado em relação a isso. Até a penúltima, então foi antes da Áustria, né? Antes da Áustria, estava tudo no primeiro Verstappen. Então, longe de quebrar a coisa, entendeu? Então, Mas aqui, Adalto, ele não vai quebrar porque ele não precisa forçar. Não precisa nem forçar. É simples assim. Ele Mas se quebrar, ainda pode quebrar, porque não vai tomar punição. Isso, Só se agora começar a quebrar uma atrás da outra. Mas por que ia acontecer isso? Por que vai acontecer isso? Na metade da corrida, ele coloca lá no módulo rede na praia de Arraial da Ajuda e fica lá passeando. Vai quebrar o quê? Vamos lá. Murilo Carvalho é o nosso historiador aqui. Isso. Boa, vou perguntar para o Murilo Carvalho, ele que tem uma boa memória, traz aí para nós corridas da chuva que o Senna não ganhou, para a gente poder chegar aqui e ter esse dado, já que nós estamos trabalhando com dados. Quero deixar meu comentário sobre 2 pilotos e queria saber a opinião do Adalto sobre eles. Ricardo, não acredito que a carreira esteja acabada. O problema dele foi não adaptar sua pilotagem aos carros com efeito solo. Em 2021 também não tinha efeito solo e não funcionou muito, né? Mas tudo bem. Fora isso, pegou o Norris dentro da McLaren, que se mostrava ser um top driver. Mas não podemos esquecer que quando o Ricardo teve uma chance, ele venceu o GP da Itália em 2021. É verdade. Com odds de equipe, mas venceu. É verdade, a McLaren segurou o Norris, mas ele estava lá em primeiro, né? Estava lá em primeiro. Não sei se o Norris ia conseguir, porque na Itália, na Itália você lembra que o DRS tem um efeito muito pouco, né? Por causa do arrasto, né? Acho que se o Ricardo for bem na AlphaTauri, ele poderá ter uma nova chance na Fórmula 1, mas tudo vai depender dele. Vai lá, Adalto. Não, ele já está tendo uma nova chance. E eu já errei, porque eu falei que ele não ia mais correr como titular. Né? Eu falei isso. Todo mundo achou isso, todo mundo achou. Uns 2 meses atrás. Eu disse que ele não ia mais correr como titular. Eu já errei, porque ele vai correr como titular agora, na próxima corrida, até o final do ano. Né? Ele tem até o final do ano para ou continuar lá na AlphaTauri o ano que vem, ou ir para a Red Bull ou ir para a rua. Outra equipe não pega o Ricardo se a Red Bull não quiser ele mais. Né? Então, ele está tendo uma última chance. Como eu gosto do Ricardo, eu espero que ele aproveite essa chance. E eu não acredito, racionalmente, profissionalmente, eu não acredito que ele vai conseguir aproveitar essa chance. Mas eu torço para que ele consiga. Entendeu a diferença? É isso. Agora vamos lá. Vamos lá. Outro piloto, Verstappen. Concordo com o Adalto que o piloto, para ser considerado fora de série, tem que derrotar outro piloto fora de série. Mas o Verstappen derrotou o Hamilton em 2021. A Red Bull estava bem equilibrada com a Mercedes. Tá certo que o Michael Masi pisou na bola na última corrida, mas o Verstappen estava empatado nos pontos com o Hamilton. Na minha opinião, o Verstappen está no nível do Hamilton. Ele quer saber a sua opinião, eu não vou falar nada. A minha opinião Murilo, você não assistiu o Último Loucos? A minha opinião foi dada lá no Último Loucos.
Não mudei minha opinião foi terça, hoje é quinta. Em 2 dias eu não mudei minha opinião. Né? Para mim, o Verstappen vai ser considerado. O Hamilton, para mim, está entre os 10 melhores da história. O Verstappen não está, porque o Verstappen não teve nenhum companheiro de equipe de alto nível, onde ele botou para quebrar. Ele ainda tem muitos anos. Como ele ainda tem muitos anos de Fórmula 1, isso pode acontecer. As coisas mudam. Né? Eu achava o Alonso, nos primeiros 10 anos desse século, um piloto mega top, o cara que derrotou Schumacher também, apesar de estar em outro carro, né? Mas sacanearam o carro dele, não sacanearam a Ferrari, tiraram amortecedor de massa, tiraram a vantagem do pneu Michelin, que ele era mais quadrado do que o Bridgestone, e tiraram isso de uma hora para outra, depois de 36 corridas, entendeu? Então sacanearam o Alonso, sacanearam o Montoya, tudo isso para o Schumacher, tudo isso para a Ferrari ganhar, né? E o Alonso, mesmo assim, foi lá e ganhou, né? Então, eu achava o Alonso, depois ele teve aquela briga com o Hamilton, depois foi para a Ferrari com um carro muito pior, meteu uma briga com o Vettel, entendeu? Então, hoje, ele ainda é ótimo piloto, mas para mim, ele não é mais top como ele era, porque as coisas mudam. Ele está velho, ele não tem os mesmos reflexos. O Bruno acabou de falar, lá em Miami, ele nem lutou pela posição. Quando que o Alonso não ia lutar por uma posição antigamente? Como é que era para passar o Alonso na pista? Ela quase tinha que passar por cima dele. Né? Agora não, ele abriu, entendeu? Então, outro dia ele falou no rádio, não vou atacar Nossa Senhora. o Stroll, entendeu? Então, não é mais o mesmo piloto. Então, é isso aí. O Verstappen, na hora que ele bater um cara com o mesmo carro, nas mesmas condições, né? Por isso que é difícil também um piloto ir para lá. Né? Você colocar um piloto bom do lado do Verstappen, o cara vai exigir as mesmas condições. A Red Bull vai dar? Acho difícil. Só se o Verstappen tiver de saída. Só se o Verstappen avisar, o ano que vem eu vou para a Ferrari, porque eles vão pagar 100 milhões lá. Eu vou para lá. Aí, naquele ano, a Red Bull contrata um e não vai dar as vantagens para o Verstappen, porque o Verstappen vai embora, entendeu? Se não, é difícil. Qualquer piloto que a Red Bull quiser contratar, e hoje saiu notícia também que eles foram atrás também do Leclerc, né? Aquele Joe Saward, que é um cara que está no paddock da Fórmula 1 há 40 anos. Há 40 anos, chama Grand Prix o site dele. Né? Eu, quando comecei a ver internet, era o site que eu mais acessava. Depois conheci ele aqui em Interlagos também. O cara manja muito, o cara conhece todo mundo lá, conhece todos os caras das antigas, conhece mecânico. Bom, é um cara que, né, frequenta o paddock há 40 anos, não precisa falar mais nada. Falou que a Red Bull também foi atrás do Leclerc. Você acha que o Leclerc vai simplesmente fazer um papel, ir para a Red Bull para fazer o papel do Checo? Ou o Norris faria isso? Não. Eles querem condições iguais, senão eles não vão. Eles não vão lá para ser derrotados pelo Schumacher. Entendeu? O Pérez não tinha escolha. O Pérez estava fora da Fórmula 1. O Pérez ficou na Red Bull. Não, é que assim, são coisas diferentes, né? A Red Bull contratou o Pérez para ser segundo piloto. Se a Red Bull for... E o Pérez aceitou porque ele já estava fora da Fórmula 1. E também o Pérez não é idiota, né? Ele sabe que, tipo, não dá para ele chegar no Verstappen. Agora, esses dois aí, eles são pilotos para serem campeões. Então... a Red Bull vai... Mas aí é um outro perfil de equipe. Vai montar outro perfil de equipe. Se eles estão fazendo isso de livre e espontânea vontade, ou se eles estão fazendo isso por pressão da Liberty, que eu acredito mais, isso aí é outra história, que para nós não interessa. Para nós interessa o seguinte: contratou, beleza. Agora, o Leclerc eu pago para ver correr com o Verstappen, viu? Esse eu pago para ver. O Norris eu acho que ia dar um pau bonito, mas o Leclerc eu pago. Eu acho que o Leclerc ia apanhar. Eu acho também. Eu acho que ele ia apanhar. Mas não quero me precipitar, né? Mas não ia apanhar como apanha o Checo, entendeu?
Não, isso não. De jeito nenhum, entendeu? Ele ia apanhar, assim, apanhar modo de falar. Eu acho que ele ia perder, não é que ele ia apanhar, ele ia Não, perder. é perder. Senão o nego já vai falar que eu falei que o Verstappen ia perder Não, 20-0, né? Não. Eu Não, acho que ele ia perder. mas eu acho que ia ser interessante. Mas ia ser interessante, ia ser interessante, não tem dúvida. O Verstappen ia ter que elevar o jogo dele, não ia poder passear para ganhar do Leclerc. Isso sim. Agora, se você é o Helmut Marko, aí a FIA lá, a Liberty chegou para você e falou: seu alemão safado, é o seguinte, austríaco, né? Alemão, austríaco, sei lá. Você vai escolher aqui, ó. Eu vou botar aqui na sua frente aqui 2 contratos. Um está escrito Lando Norris, o outro está escrito Charles Leclerc. Você só pode assinar um dos dois. Você assina qual? Eu assino o Lando Norris. Lando Norris. Eu assino o Lando Norris. Fácil. Eu nem penso. Para mim é Lando Norris. Para mim eu não tenho dúvida. Para mim é Lando Norris. Eu sou muito fã dele, né? Então ele guia muito, fala pouco, guia muito. E é isso, eu sou muito fã dele. Agora, o Leclerc é um piloto muito bom também, entendeu? Não dá para. Mas se colocar essa dúvida que o Bruno me colocou, eu assino com o Norris. Não tem dúvida. Agora, tem que ter as mesmas condições, senão. Mas o que a gente chama de mesmas condições, assim, só para. Porque você acha que o Pérez não tem as mesmas condições do Verstappen? O Pérez já tem uma dificuldade, né? Que é a seguinte: o Pérez, ele guia um carro neutro. Não, mas aí é uma questão de construção do carro. Construção do carro. O Adrian Newey, ele é muito inteligente, isso não é uma crítica, ao contrário, é um elogio que eu estou fazendo ao Adrian Newey. Ele faz um carro para o melhor piloto dele. Sim. Entendeu? Ele faz um carro, então, o Verstappen é um carro que usa o acelerador, que usa a traseira na entrada de curva para ajudar a rotacionar o carro. Então, o Adrian Newey faz um carro que sai de traseira na saída da curva, na entrada da curva, na freada. É um carro que então ele já joga um toque no volante, quase igual ao Rally. É que Rally, isso vai à enésima potência. Né? Mas só para vocês terem uma ideia. Então ele dá aquele toque no volante, a traseira vai, ele já volta o volante e já acelera de novo. Por exemplo, Schumacher guiava assim. E os companheiros de equipe dele sofriam que nem cachorro por causa disso. Então, mas isso vai ser sempre assim, concorda? Tipo assim, vamos supor que, beleza, você foi lá e assinou o Lando Norris. Isso. O projetista do carro vai continuar sendo o Adrian Newey. O Adrian Newey trabalha com o Verstappen já há muitos anos. O Adrian Newey, ele vai fazer, vamos supor que isso vai acontecer em 2024. O Adrian Newey vai fazer o carro de 2024 baseado no que o Verstappen pediu para ele. É óbvio, ele não vai ouvir o Lando Norris. Não. O Lando Norris nem está lá, né? O Lando Norris é que vai ter que conseguir chegar no Verstappen com o carro que o Verstappen, com um carro feito para o Verstappen. Essa é a barreira. Mas isso é assim a vida inteira. Vocês acham que os caras fizeram a McLaren? É que o Adrian Newey é um dos poucos que faz isso. Não, mas todos fazem, Adalto. Aqui, vamos lá. Você acha que o cara que fez a McLaren de 88 fez com feedback do Prost ou do Senna? Do Prost. Do Prost. Mas o Prost guiava o carro neutro também. Isso. Quando o carro é neutro, é mais fácil para chegar um piloto novo. Entendeu? Porque aí se você tem uma tendência que você gosta mais, você faz isso no acerto do carro. Agora, quando o carro já é construído, já é feito para sair de frente ou de traseira, como o Alonso também gosta do carro de frente. Totalmente oposto. Se colocar o Alonso ali na Red Bull com o Vespa esmigalha o Alonso. Esmigalha. O Alonso não ia ser pior que o Pérez. Ele ia ser esmigalhado, entendeu? Porque o Alonso guia o carro oposto ao do Verstappen. O Alonso falou já, eu sinto o carro no pneu dianteiro. É assim que eu sinto o carro. Está publicado.
Em vários sites e no Auto Racing também. Então, mas isso é importante a gente falar o seguinte, não é demérito de ninguém. Não, o Verstappen ganha porque o cara faz o carro para ele. O cara faz o carro para... O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É isso, eu acho inteligente isso da parte do Newey. É inteligente. O cara que chegar lá para substituir o Pérez, seja ele quem for, vai ter que lidar com isso. Se for um fora de série... Não tem dúvida. Se for um fora de série... É uma dificuldade que ele vai ter que... Mas se for um fora de série, vai lidar. Igual o Senna era fora de série, chegou na McLaren, que foi feita com o feedback do Prost e cravou. Primeiro ano. Cravou, entendeu? Agora, aí que tá. Por exemplo, por isso que eu acho... quando você me fez aquela pergunta do Norris e do Leclerc, o Leclerc já tem uma tendência mais traseira. Né? O Leclerc não é um carro neutro que ele gosta de um carro traseiro. Mas não, também um carro traseiro muito parecido com o Vespa. Também o carro traseiro, mas na saída de curva é ruim, porque você demora para acelerar. Então você tem o carro traseiro na entrada de curva e tem o carro traseiro na saída de curva. Nós estamos falando na entrada da curva, não na saída. Na entrada da curva. Então, se você tem um carro traseiro na entrada da curva, você precisa de um piloto que goste de guiar o carro assim, usando o acelerador, movendo o volante pouco, dando uma jogadinha na traseira muito de leve. Entendeu? Porque daí a traseira já vai, ele já volta o volante rápido e já acelera. Para esse tipo de tocada, o Leclerc é muito bom, muito bom. Entendeu? O Norris teria que adaptar um pouco, porque o Norris também gosta de um carro neutro. Entendeu? Mas os dois eu acho que não fariam feio. O ideal seria ter um carro neutro. Por exemplo, o Verstappen ir para uma outra equipe. Entendeu? Onde tem outro tipo de carro. Hoje só a Red Bull é assim, na Fórmula 1. Você não tem outro carro igual a Red Bull, entendeu? Que tem essa tendência. Essa tendência já tem desde 2019. Já tem essa tendência. Entendeu? Então, é complicado, né? Mas é isso, o Murilo. Eu só tentei explicar melhor o que eu falei no Loucos passado, mas eu não mudei de opinião ainda não. Muito bem. Vamos lá, o Sync Header. Pergunta ao Adalto se a adoção das mini asas dianteiras de 2004 a 2008, menores e longe do chão, poderia melhorar a perseguição dos carros atuais. E se seria viável fazer Q1, Q2 em volta lançada individual e só o Q3 todos juntos na pista. Está ficando perigoso demais o carro lento e o carro rápido na mesma volta. Olha, assim, eu nunca tinha pensado nisso. Hein? E como eu não tinha lido sua pergunta antes... Na sugestão do treino ou na sugestão da mini asa? Nas duas coisas. Ah, tá. Essa mini asa dianteira, né? Para seguir o carro, para seguir o melhor, né? Eu não sei. Essa asa dianteira foi banida justamente para poder botar uma maior para poder seguir o carro. Aí vai ser igual aquele negócio do pneu slick e pneu raiado. Exatamente. Vamos tirar o pneu slick para facilitar a ultrapassagem. Isso. 10 anos depois, vamos voltar o pneu slick para facilitar a ultrapassagem. Exatamente. Então é assim, né? A minha ideia, que está no Auto Race há muitos anos, depois eu posso, inclusive, colocar o link lá, que eu falava, né? A única maneira é voltar ao efeito solo na Fórmula 1. Mas não esse efeito solo. O efeito solo original, que não precisava nem de asa dianteira. Pra você ter uma ideia, que grudava aquilo. Não precisava, os carros iam sem asa. Literalmente. Não é que a asa ia plana, eles iam sem asa mesmo. Não tinha asa do lado. Só tinha asa atrás. Na frente, zero asa. Aquilo seria o ideal para o carro seguir o outro, porque ele depende quase nada do ar que vem por cima, só depende do ar que vem por baixo. Entendeu? Então, aquilo seria o ideal. Quanto à classificação, é uma ideia. Só que ele ia demorar, né? Ele ia demorar um pouco. Eu acho que não vai rolar, porque demora. Demora muito, porque quando fizeram isso, era só uma volta, né, Bruno? É uma volta para cada um. E demorava 1 hora. Então, agora se fizer essa que você está falando, assim, ia demorar 1h30. Porque você tem que dar os 20 pilotos dar cada uma volta, aí depois os 15 pilotos dar cada uma volta,
E depois, no final, eu não mexeria nesse formato de classificação da Fórmula 1, não. Eu acho que ele já é muito bom. Se tem uma coisa que a Fórmula 1 não precisa mexer, é classificação. Eu acho que tá boa assim também. É assim. Muito bem. Fernando Marinho. Adalto, você acredita que esse novo regulamento de motores de 2026, se a Red Bull não conseguir fazer um motor de excelência só na aerodinâmica, pode compensar um motor mal nascido? Red Bull corre mais risco que as outras fabricantes de motor, tendo em vista que ela está investindo em UP só agora? Sim, exatamente isso. Ela corre um risco, né? Apesar de ela ter levado, parece que ela levou 100 pessoas na Mercedes, viu? Juntando equipe e fábrica. Fábrica de motores. A Mercedes tem 2 fábricas, uma do carro e uma de motores. Parece que juntando tudo, ela levou 100 pessoas da Mercedes. É bastante, hein? Dá um desfalquezinho, né? Desfalque, Muito bem. Então, eu acho que sim, acho que ela corre risco sim. E aí que o Norris ou o Leclerc, ou não sei o quê, devem estar pensando se vale a pena correr esse risco em 2026. Né? Porque, né, você sai de um carro hoje que não tem condição de ganhar para um que tem condição de ganhar, mas teoricamente ganhar esse ano e ano que vem. Mas é difícil recusar a Red Bull, né, Adalto? É difícil. Lembra quando a Honda... Mas só se fosse para agora, entendeu? Para 2026, eu ia pensar 10 vezes. Lembra quando a Honda foi para a Red Bull em 2019? A gente achava que a Red Bull ia marchar lá para trás, né? Ia cair. O Verstappen já saiu metendo pódio de cara. Mas então... a Honda é uma fabricante, né? Há 100 anos aí. Fazendo mais de 100 anos, né? Começou com moto, tudo. A Red Bull vai ser o primeiro motor da vida. Vamos ver. Não sei, a Red Bull eu tenho dificuldades em duvidar da Red Bull. O Léo, nosso produtor aqui, que também está adorando esse assunto de Verstappen, Pérez e Canadá. Tá mesmo. Pérez tem contrato até 2024, Norris até 2025. Caso Norris seja contratado em algum momento pela Red Bull, poderia ser uma cilada para ele disputar com o Max, já que o carro é muito traseiro, nós já falamos aqui, né? Qual piloto que poderia investir no carro da Red Bull, assim como o Max, para desafiar de imediato? Também já falamos aqui. O Adalto acha que seria o Leclerc. Eu acho que mais para o Leclerc, assim, por causa do estilo de tocada. Eu não sei se o Norris seria capaz de adaptar. Pode ser que sim. O Hamilton também pode ser que sim. Mas o Leclerc, assim, teoricamente, seria o mais fácil de adaptar essa tocada. Mas pode ser que não também, entendeu? É muito difícil isso. É né? difícil. É muito difícil. Querem que a gente faça a lista? A outra pergunta dele. Verstappen está entre os 10, 15 ou 20 melhores. Faça sua lista. Olha, eu tenho tanta lista, o Léo... tem lista de compra para fazer, entendeu? Tem muita lista para fazer. Não é encher o saco com lista de piloto. Inclusive de piloto. A minha lista principal é só de piloto que eu vi. Então, na minha lista não vai 2 pilotos, por exemplo, que vai em qualquer lista decente que qualquer um faça, que é o Fangio e o Jim Clark. Na minha não vai, não vi. Não vi. Entendeu? Eu não vi. Eu só vejo filme, pouco filme. Os outros falarem, realmente, parece que eles eram monstros mesmo, mas eu não vi, não convivi. Eu não sei o que acontecia naquela época. Eu não lembro dos companheiros de equipes deles. Aquilo ali era outro esporte. É outro esporte. Então eu já não ponho esses dois, que teoricamente é uma barbaridade não colocar. Mas eu já não ponho, eu não vi. Entendeu? Então é difícil, é difícil. Eu também não vou fazer lista nenhuma. A minha pergunta lá no podcast anterior, que gerou o debate, para mim, continuo com a pergunta. Eu tô muito encasquetado com esse negócio, mas é como o Adalto falou, o Verstappen ainda tem muito tempo de carreira ainda, não dá para saber. Então, pode mudar. Que eu tô com a pulguinha. Daqui a 2 anos, Bruno, a gente pode, daqui a 3 anos, a gente pode virar aqui e falar, não temos dúvida que o Vespa é o melhor piloto da história da Fórmula 1. Não temos mais, acabou a dúvida. Ou, olha, não é como o Vettel, né? Que muita gente falava isso dele naqueles 4 anos, quando ele foi para a Ferrari, acabou a dúvida também. Só que acaba do outro lado, né? Que isso, teve jornalista aí que comparou o Vettel com o Senna. Então, não teve? Teve. Então, depois a gente viu que não era depois bem não assim. falou mais nada, né? Mas teve.
Parabéns, Vettel sempre foi bom, tudo, mas comparar ele com o Senna... Aliás, falar em Vettel e Senna, você viu que ele comprou a McLaren do Senna de 93? Eu vi e deu uma acelerada ali em Senna. Deu uma acelerada. Pô, O meu, Ve- passou ali voando. o Vettel gosta de carro velho, né? Ele É, gosta de carro velho. nossa, É dos meu, nossos. muito legal. Não é que ele foi passear, não, ele acelerou. Não, lógico, comprou, pô, foi fazer o check-down, lógico, É, né? Ora. muito legal mesmo. Muito bem. Rafael Rodrigues pergunta para viajar um pouco. Como se precisasse. Se tivéssemos duas equipes dominantes com carros iguais equivalentes, lá. Hamilton mais Leclerc, Verstappen versus mais Norris, serão as duplas. Qual seria a dupla campeã? E dos quatro, qual seria o campeão de pilotos? Pô, Rafael, que sacanagem isso. Os quatro em carro iguais? Difícil. Não sei dizer. Não, a dupla campeã, para mim, seria o Verstappen e o Norris. Agora, o piloto que seria campeão é difícil mesmo. Isso aí eu não sei dizer, não. Mas eu tendo a achar que seria o Verstappen, mas eu posso estar sendo influenciado pelo momento. Não, mas pode ser mesmo. O Verstappen aí é mais jovem, tudo. Pode ser que fosse o Verstappen mesmo. Pode ser mesmo. Se eu tiver que dar uma resposta, eu dou o Verstappen. Né? É que assim, né? É muita muito. confusão, Né? Porque assim, se você for. É o Hamilton atual? Ou é o Hamilton no auge? É o Hamilton de 2017, 2018, né? Isso. Ou é o Hamilton atual, que já está meio assim, né? Não quero saber. É a mesma pergunta para o Alonso. É o Alonso atual? Ou é o Alonso dos primeiros 10 Porque anos? olha só, esses três, Leclerc, Verstappen e Norris, estão meio no auge, né? O Hamilton já está chegando já no ocaso ali, já é outra história, né? Outra história. Muito bem. Saulo Dantas, boa tarde a todos. Adalto, nas atualizações da Mercedes, eles não trocaram o assoalho, como fez a McLaren? Como você fala, o segredo da Red Bull é o assoalho, parece que o assoalho da McLaren deu resultado. Parabéns para o canal. Obrigado. Trocaram o assoalho, sim. Lá na Áustria, depois trocaram a suspensão, asa dianteira, bico. Vão trocar a suspensão dianteira ainda, porque trocaram a suspensão traseira. Pode ser que na hora que trocar a suspensão dianteira, o carro melhore em curva de baixo. O Norris falou, o carro é muito ruim em curva de baixo. Pode ser que melhore em curva de baixo. Né? Vamos ver. Obrigado pelo parabéns, Sal. Grande Sal. Muito bem, vamos lá. O Daniel Dias, mundo paralelo. Se o Piastri tivesse ficado na Alpine em 2023, como estaria a Fórmula 1 hoje? O Piastri estaria batendo no Ocon? Mas eu de longe, né? E a McLaren ficaria com o Ricardo? E o Gasly, De Vries? Não, a McLaren não ficaria com o Ricardo. Acho. Né? Eu acho que a McLaren ia buscar outro, não ficaria com o Ricardo. E o Ricardo, ele apanhou demais do Norris. Não dá para você ficar com um piloto que ganha muito, ele ganhava mais que o Norris, né? E apanha tanto. Então não dá. Ele apanhava muito, ele apanhou. Se somar os pontos do Ricardo em 2 anos, não dá o que o Norris fez em 1 ano. Então não dá para ficar com um piloto desse ganhando uma fortuna. Mas eu acho que o Piastri estaria batendo o Piastri é um pilotaço. Nossa Senhora. Só de ele andar junto com o Norris no primeiro ano. Então, hein? Olha, esse Piastri aí, a gente tá falando pouco por enquanto, mas eu vou te falar, viu? É um pilotaço. Isso aí é um candidato a multicampeonatos, hein? E você lembrou muito bem da largada. Se a pista é um pouco mais larga, ele faz a primeira curva em primeiro. Se tivesse mais reta ali, não sei não, viu? Ele arrancou muito bem, muito melhor do que o... Pilotaço. Vou te falar mais, ele só não enfiou por dentro ali porque era o Norris. E era a mesma equipe, ele falou, bom, não vou, porque senão, não sei, viu? Mas vamos lá. Guilherme Santos, boa tarde, grandes confrades. Gostei muito do Loucos de Terça. Minha pergunta vai para a Fórmula 3. Gabriel Bortoleto lidera, faltando apenas 3 corridas para o final, ele provavelmente vai vencer. Minha pergunta, o campeão da Fórmula 3 tem vaga automática na Fórmula 2? Caio Collet, apesar de ter perdido o timing, será que tem alguma chance ainda de escalar as categorias até a Fórmula 1 ou já podemos dar como uma carreira que será feita fora da Fórmula 1? Bom, primeiro vamos falar do Bortoleto.
O Bortoleto, faltando 3 corridas, né? Vamos torcer para que ele seja campeão mesmo, porque não tá ganho ainda. São 3 rodadas duplas, ou seja, são 6 corridas, né? Então, ele não ganhou ainda. Vamos torcer para ele ganhar. Eu acho que ele tem tudo para ganhar, porque não é só porque ele já ganhou, é pelo desempenho que ele tem mostrado. Apesar que eu vou confessar, eu não vejo as corridas inteiras, porque lá no F1 TV você tem os melhores momentos, né? Que é rápido, passa em 8 minutos, 10 minutos. É isso que eu vejo. Mas não dá para ver corrida inteira. Porque tanta categoria, senão ele não ia trabalhar, né? Só passar dia vendo corrida. Então, eu acho que ele tem desempenho, para ganhar o campeonato. Vamos torcer para que isso aconteça. Que eu saiba, não tem vaga automática na Fórmula 2. Não tem vaga automática. Acho que não tem isso, né? São contratos. Acho que não existe. E é cara a Fórmula 2. Né? Fórmula 2 é tipo o piloto tem que pagar todos, não é o Gabriel Bortoleto, todos têm que pagar coisa de 2 milhões de euros para fazer uma temporada numa equipe com chance de vencer. 2 milhões de euros, não sei se estou atualizado, é disso para cima, né? Pode ser 3, todos. Então ele tem que arrumar essa grana, que é uma grana pesada, transforma isso em reais, dá 12 milhões de reais para uma temporada na Fórmula 2. Então ele tem que arrumar isso daí, né? Se ele tiver, ótimo. Se ele não tiver, tem que arrumar patrocinador. E se não arrumar, se arrumar só 4 milhões, é melhor nem ir, porque vai andar numa equipe que não tem chance de ganhar. E aí se queima. Porque as pessoas esquecem que nessas categorias de base também tem as equipes melhores. Apesar de ser monomarca, ela, né, como a Indy, por exemplo, é quase monomarca, como várias categorias são, você sempre tem as equipes melhores, né, que trocam um amortecedor seu a cada 2 corridas, que tem um jogo de 10 molas, né, que tem 2 para-choques, 3 aerofólios e 4 motores, no caso, de quebrar alguma coisa, e as outras que não tem, entendeu? Então, tem essa. Então, precisa conseguir uma vaga numa equipe de ponta, numa equipe que tenha condição de vencer o campeonato. É isso, ou então arrumar uma vaga num programa de equipes, né? De programa montadoras. De equipe. Exatamente. Devia nesse momento já devia estar procurando. Como ele já está quase ganhando o campeonato de Fórmula 3, ele tem muito mais facilidade de entrar, né, num programa desse. Pô, o filho do Montoya já está no programa da Red Bull, por exemplo. Né? E aqui nós temos... infelizmente, nem é tudo isso, viu? O genes do pai não passou todos para o filho, viu? Às vezes passou, mas ficou mais forte o genes da loucura, né? Que o Montoya, né? Não é muito normal, né? Fala assim, é normal. Não é muito normal. Não é muito normal. Caio Collet, Adalto. O Caio Collet, eu conheço o Caio Collet, conheço o pai dele, né, inclusive. O Caio Collet, vou dar a minha opinião pessoal, falta um pouquinho de sangue nos olhos para ele. Entendi. Entendeu? Eu acho que, assim, não é a coisa que ele mais quer no mundo, ele não vive para isso. Então, eu acho que para você chegar na Fórmula 1 e ter sucesso lá, você precisa viver para isso, entendeu? É uma carreira que, se você escolhe, você tem que abrir mão de uma porrada de coisas. Eu não sei se ele está disposto, acho que não. Entendi, muito bem. Cirilo Batista, Adalto, Max 1-2 com Hamilton. Na verdade, o Hamilton teve um grande teste com Alonso em 2007. Com o Nico não conta. Gostei do debate com o Fábio Campos na terça. Comenta aí, abraço. Atenção, pessoal que manda perguntas. Vamos tentar caprichar na pontuação das perguntas. Porque senão fica difícil porque senão não dá para entender. Não entendi nada dessa pergunta aqui, o Cirilo. Então, a gente não tem como. 1-2, Hamilton, na verdade, não sei. Não sei. Não sei o que Bom, é enfim, 1-2 com é isso aí. Hamilton. Entendi
que o Hamilton teve um grande teste com o Alonso em 2007, teve. Teve. Não entendi por que com o Nico Não conta. Né? Também não entendi. Então, é isso. Quer é dizer, isso para aí. mim conta. Aham. Então, não sei. É. Mas, Cirilão, depois você, no próximo... Capricha na pontuação aí, Cirilo Batista. Ah. Vamos falar a pergunta do Mário Sérgio. Hoje minha pergunta não é uma pergunta, mas um exercício de futurologia. Diante do cenário atual que estão chutando o Pérez da Red Bull para colocar Leclerc, Norris, etc., isso vai dar uma dança das cadeiras. Falam até no álbum na Ferrari. Então, se essas informações se confirmam, vocês conseguem fazer um exercício de futurologia e definir quem vai para os lugares vagos. Pilotos da Indy, pilotos da Fórmula 2, pilotos reserva, desaposentados, pilotos do grid atual. E nesse último caso, quem iria para esse novo assento? O Mário Sérgio, ele quer que a gente pegue os caras que já... Tipo assim, tá lá o Albon na Williams. Aí talvez ele tenha a chance de ir para a Ferrari. Aí ele quer que a gente fale quem iria para o Williams no lugar do Albon se ele for para a Ferrari. Ô, Mário, você tá de brincadeira, ô Mário Sérgio? Você tá de brincadeira, rapá? O que é isso? Não dá. É difícil fazer isso, Mário. Não dá para responder isso aqui. A Ferrari, a gente sabe que é uma fritadora de... Eu vou te falar, a Ferrari é um péssimo negócio. Eu preferia ficar na Williams do que ir para a Ferrari. Ela é uma fritadora de piloto, diferente do que falam da Red Bull. A Red Bull também é uma fritadora, só que aí a Red Bull, o caso da Red Bull é que ela não tem paciência. É outro caso, ela não tem paciência. Então, por exemplo, agora ela só deu 10 corridas para o cara e já mandou o cara embora. Entendeu? Então ela não tem paciência. A Ferrari, ela tem muita paciência. Só que ela vai fritando o piloto, porque ela vai dando o carro ruim, vai fazendo estratégia ruim, vai fazendo aquela bagunça, e o piloto, todo mundo acha que vai ser campeão, que vai disputar, não sei o quê, acaba não conseguindo fazer nada, porque a equipe é uma bagunça, entendeu? Então, é uma diferença dessa. Então, atualmente, um piloto só vai para a Ferrari, um piloto meio que de ponta, se ele não tiver outra opção. Porque se ele tiver a opção da Red Bull ou da Mercedes, ele vai preferir do que a Ferrari. Você não acha, Bruno? Eu acho porque antigamente tinha aquela coisa da Ferrari, né, de ser um sonho correr da Ferrari. Acho que isso aí hoje em dia, né? Não, porque o cara, como nós, o cara tá lá, ele tá vendo até mais que nós. A bagunça que entendeu? O cara falou, eu vou me enfiar nisso aí. Então. Por exemplo, o Albon até podia ir, porque seria um super plus para ele, tá na Williams e para a Ferrari. Só que a chance de ele ser fritado lá é enorme. É enorme. Enorme, entendeu? Ele até devia ir, mas ele ciente de que ele pode ser fritado muito rápido. André Olot. Visto que colocar mais equipes na Fórmula 1 é tão difícil, existe algum impeditivo para que cada equipe tenha 3 carros ao invés de 2? Da mesma forma, mesmo com 10 equipes, teríamos 30 carros no grid. Isso aí é de custo, né? É custo. É um custo. E com os 3 carros com o mesmo patrocinador, o que você vai ter de ordem de equipe... Nossa Senhora! É uma coisa assim do outro mundo, entendeu? Então, teria, se essa regra seria boa, se a Fórmula 1 permitir patrocinadores diferentes. Aí seria ótima. Mas se não, piora a Fórmula 1. Piora do que é. Uma coisa interessante aqui para aproveitar. Hoje colocamos uma notícia do Andretti, o Michael Andretti, ele falando. Ele dizendo que as equipes queriam que ele comprasse uma equipe. Ele falou com todas. Nenhuma se interessou em vender. Nenhuma se interessou em conversar sobre isso. Não, eu adoro. Essa história do Michael Andretti é uma delícia de acompanhar. Que isso é uma novidade, eu não sabia. Não, mas olha que coisa mais maluca. O cara chega e fala assim: eu quero entrar. Aí os caras das equipes falam assim: não. Você só entra se você comprar uma equipe. Falei, então tá bom. Então eu quero comprar. Quem aí quer que eu compre? Não, ninguém quer comprar. Ninguém. Pô, então fala logo que não quer que entra. Né? Mas ele falou uma outra coisa também que vai contra o que a gente tem falado aqui. E provavelmente ele tem essa informação melhor que nós. Ele falou que não depende das equipes, depende da FIA e da Liberty.
Só desses dois que depende. Para ele entrar, não comprar. Ele entrar. Porque... Nós vamos saber isso depois de amanhã. Sábado. Sexta-feira. Não. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta, né? É dia 15. Quando que é dia 15? É sábado. Sábado. Então, depois de amanhã, teoricamente, é o dia que a FIA vai decidir isso. Se amanhã não aparecer uma notícia que a FIA estendeu para mais 30 dias, ou 60, entendeu? Porque eu acho que está mais para isso. Amanhã aparecer a seguinte notícia: FIA estende o prazo mais 60 dias. Ai, que inferno. Para empurrar com a barriga. Assim, entendeu? Vamos lá. Anderson Mota. Senhores, carros excepcionais exigem pilotos excepcionais? Sim. Fórmula 1 pegando a Fórmula 1 moderna. Schumacher nos anos 2000 arrebentava e o Barrichello sofria. Mercedes, o Hamilton arrebentava e o Bottas sofria. Red Bull, Verstappen voando e Pérez sofrendo. Afinal, é só carro? É só piloto? É carro feito para o piloto? É carro e piloto, Anderson. Só que você tem os caras que são mais espertos, mais inteligentes. O Piquet era um cara assim. O Piquet ficou tão amigo daquele Gordon Murray. Isso. Que o Gordon Murray fazia tudo que o Piquet queria. Até coisa fora do regulamento, como colocar água ali e soltar durante a corrida. Entendeu? Fazia tudo. Então, o Piquet era um cara muito... Assim... Como estou falando como piloto, tá? Só como piloto. Ele era muito inteligente, tinha uma leitura de corrida muito boa, tinha um relacionamento espetacular com a equipe dele, né? Que era a Brabham, e com Gordon Murray, que era um grande projetista que fazia tudo que o Piquet queria. Então, os companheiros do Piquet também sofriam que nem o cachorro, né? O Piquet não teve nenhum companheiro de equipe que fez frente a ele, a não ser quando ele saiu de lá, que é uma coisa que pode acontecer com o Vespa, por exemplo. O Piquet saiu da equipe dele, que era a Brabham, e foi para a Williams. E aí ele sofreu. Mas tem que falar a verdade também, que ele só saiu da Brabham porque a Brabham começou, né? Começou a ir para baixo. Começou a ir para baixo. É uma coisa que pode acontecer com a Red Bull em 2026. Pode. Entendeu? Pode acontecer com a Red Bull em 2026. Né? Porque vai ser a primeira vez que eles vão pôr o motor deles. Não pode ser que vai lá para baixo. Pode acontecer. Então o Piquet começou a sofrer quando ele pegou o Mansell. Né? E aí ele conseguiu ser campeão em 87 em cima do Mansell. Mesmo com aquele acidente em Imola, que ele ficou sem correr. Né? Mesmo assim, ele conseguiu ser campeão em cima do Mansell. Muito difícil ser campeão em cima do Mansell. E ele foi. É isso aí. Então isso pode acontecer com o Vespa. Agora, é carro e piloto. Se o piloto consegue que o projetista faça um carro para o estilo dele, aí fica melhor ainda. Né? É uma coisa que o Schumacher conseguiu e que o Vespa conseguiu. Palmas para eles. Isso é um elogio e não uma crítica. É um elogio. Eles conseguiram que os projetistas fizessem carro para eles. E os outros que se virassem. E o Alonso também, quando foi para a Ferrari, a Ferrari foi a primeira vez que ela fez uma suspensão pull rod. Ela abandonou a push rod e fez uma pull rod, porque a pull rod tem a tendência de deixar o carro saindo mais de frente. A Ferrari mudou a suspensão, porque o Alonso deve ter falado, esse carro traseiro, para mim, esquece, aí eu não vou. Era um carro que saia de frente, um carro neutro, que no acerto eu consiga fazer ele sair de frente. Aí fizeram um carro já mudando suspensão, mudando tudo para sair de frente. E aí o Massa, que ia bem com o Schumacher, porque também gostava de carro traseiro, com o Alonso deu até pena, entendeu? Deu até pena. André Pedro, com este imbróglio da Fórmula 1 atual correndo na chuva, vocês poderiam comentar sobre a corrida de Adelaide, 1991? Vi uns vídeos dessa corrida essa semana. Essa corrida teve 15 voltas, né? Porque choveu tanto que os caras foi aquela que eu falei. Os caras começavam a bater na reta, né? Isso. É uma que tem, inclusive, uma câmera num carro que o Senna vem e bate. Não, essa foi antes. Essa foi a de 89. Mas foi em Adelaide também. Foi em Adelaide, mas a de 91 é aquela que o Senna ficava fazendo sinal para acabar a corrida, porque
Tava chovendo e a corrida acabou com 15 voltas, vai. Ah, tá. Mas o pessoal rodava na reta, né? Eu gostava daquela pista, viu? Aquela pista era boa, hein? Puta, que pista boa. Melhor que essa. É, melhor, muito melhor. Melhor que essa. Adelaide, é. É. Ela existe ainda, né? Essa pista ainda é Existe. usada lá, por É. aqueles V8s lá e tudo. Eu acho que aquela retona, que era a reta Brabham, né? Isso. Ela tem uma curvinha agora no meio dela ali. Ela não é mais aquela retona, não. Ah, não? Acho que não. Mas o traçado era maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas se a Fórmula 1 voltasse para lá, tinha que deixar aquela reta lá. Você falou em V8, agora me lembrei de uma coisa. Eu peguei um vídeo, vou publicar hoje no Twitter mais tarde, de uma disputa na V8, que agora chama Supercar australiana, que é de arrepiar, Bruno. É mesmo? É de arrepiar. Dois caras. É de arrepiar. Vou colocar hoje no Twitter. Põe lá para nós. Os caras dão aula de como disputar. Outra pergunta do André Pedro sobre a Indy. Ultimamente estou vendo vídeos de temporadas antigas. Legal. Vocês poderiam comentar sobre o caso da corrida do Texas de 2001, onde os pilotos estavam tendo tontura devido à alta velocidade? É verdade. Nem teve a corrida. Não teve a corrida. A Indy foi correr no Texas, aí os caras começaram a correr lá, era tanta velocidade para um oval pequeno, né, do Texas, que eles começaram a ter vertigem, né? E aí a corrida foi cancelada. O Gugelmin falou que mais 5 segundos ele ia apagar dentro do carro. Falou, mais uma volta eu apagava dentro do carro. Por quê? O carro andava demais, né, e era pé cravado, porque é muito inclinado. Isso, lá. Pé cravado, muita inclinação, muita potência, né? Aí, isso. Nossa. Isso. É isso aí. Jarbas Júnior. Vimos o De Vries ser demitido após 10 corridas e ter sua carreira precocemente encerrada. Fórmula 1. Pérez corre o risco de ser demitido também de uma hora para outra antes do fim da temporada? Mas antes do fim da temporada eu acho difícil. Porque tem que pensar quem eles iam colocar lá. Tem que pensar nisso. Demitir o cara é fácil. Agora, para mim, nada me tira da cabeça que eles estão botando o Ricardo lá, é um teste. Se der certo, o Ricardo vai para a Red Bull. Se não der, aí eles vão tentar o Norris ou o Leclerc. Mas o ano que vem, esse ano, ano que vem, não. Nenhum dos dois sai. Acho que não. Para ir para lá. Entendeu? Muito bem. Danilo Pocera. Quero parabenizar o Adalto, Bruno e Fábio pelos comentários pós-corridas. Estou sumido porque minha filha nasceu, completou 2 meses ontem, está meio corrido e maluco as coisas. Parabéns, Danilo. Eu queria poder falar que daqui a pouco melhora, mas eu não posso fazer isso. Demora uns aninhos para melhorar. Demora uns aninhos, mas vai chegar lá. Queria tirar 2 dúvidas. A primeira é sobre o álbum. Ele é muito bom ou apenas encaixou na equipe sem pressão? Pergunto isso pela imagem do assoalho quase amador da Williams e seus resultados corridas. A outra dúvida é meio que uma comparação entre Fórmula 1 e Fórmula Indy. Assistindo a corrida da Indy, fiquei meio na dúvida sobre a aerodinâmica. Comparado com a Fórmula 1, é extremamente simples, não é? Pergunta. Seria como comparar uma Ferrari com uma Kombi? Não, olha, vamos falar uma coisa. É o seguinte, pode ser. Essa Kombi elétrica aí que vão lançar aí da Elis Regina, pode ser. Aí, de repente, pode ser a comparação. Também. Que absurdo. Estão processando a Volkswagen por causa da... Que coisa bizarra. Esse país é bizarro. É bizarro. É o seguinte, vamos lá, Danilo. Vamos voltar, né? Tá falando do álbum, né? Não, o álbum não era mau piloto, nunca foi mau piloto, né? Era bom piloto. Mas na Williams ele se sobressaiu porque ele tá com um novato lá, né? Tem um novato lá. O outro piloto que estava lá até o ano passado era o pior piloto da Fórmula 1, né? O cara que não tinha condição de ganhar a Fórmula 1. E hoje ele tem um novato. Então ele está. E a Williams, ela deu uma bela de uma atualizada, inclusive a assoalho. Entendeu? A Williams atualizou a assoalho também. Por isso que a Williams deu essa subida. Assoalho, difusor, subida. A Williams fez uma bela de uma atualização no carro. Então ela deu essa subida. Né? Você viu que nessa corrida
os dois subiram bastante. O Albon foi pro Q3 e o Sargent foi pro Q2 e largou, acho que em 11º, se não me engano, ou 12º, uma coisa assim. Então, é uma super melhora para os dois, entendeu? Então, o Albon está se mostrando um piloto bom, de bom nível. Eu acho, assim, se tiver que escolher entre ele e o Checo, eu escolho ele. Inclusive, eu escolho ele. É isso. Quanto a outra dúvida, Índia. Então, vamos ver aí. É o seguinte: às vezes o menos é mais, viu, Danilo? A Fórmula Indy, ela usa também efeito solo. Só que ela usa um efeito solo muito menos. Ela usa o efeito solo antigo. Só que muito menos intenso do que a Fórmula 1 usou. Eles têm um regulamento lá, o assoalho é igual de todo mundo, né? Para começar, o assoalho é igual. Ele tem um pouco daquele efeito solo da Fórmula 1 antiga, na parte de trás do carro. Tá? Então, um efeito solo que eles têm na parte de trás do carro. Isso faz com que o carro tenha bastante aderência, muito mais aderência do que teria sem isso, apesar de ter muito menos aderência com a Fórmula 1. Né? Tanto é que na Indy o carro aceita um pouco de derrapagem, e você não perde muito tempo. Pouco, não é muito. Não é o cara fazer curva de lado, não é isso. É alguma derrapagem. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1, qualquer derrapagem está perdendo tempo. Porque tem muita aderência o carro, entendeu? Na Indy o carro tem muito menos aderência também por causa dos pneus. Porque a Indy usa os mesmos pneus há mais de 10 anos. Não teve nenhuma atualização de pneu. Uhum. A Firestone lá, que é a Bridgestone, a mesma empresa, ela dá os mesmos pneus há 10 anos, porque lá eles querem segurar custo. Né? Então, uma equipe grande na Indy, o orçamento é 20 milhões. Uhum. Tanto na Fórmula 1, eles estão putos porque é 140. Uhum. Então, teto, né? Ó, vamos lá. O Obi-Wan só comenta aqui que queria ver o Norris na Red Bull, mas já tem rumores dele com a Ferrari, assim como o Albon. Ó, se o Norris sair da McLaren para a Ferrari, aí eu acho que ele vai estar fazendo um mau negócio, viu? Assim, sim. Posso estar enganado, mas eu acho que ele vai estar fazendo um mau negócio. Ó, a Marlene Teixeira, achei estranho aquele safety car virtual e não ir logo para o safety car físico com o carro da Haas pegando fogo. Lá na corrida, né, na Inglaterra. Eles deram primeiro um safety car virtual e depois puseram o safety car. Não, aquilo ali era para dar safety car na hora. O carro parou no meio da pista pegando fogo, tá louco? Ali bobearam. O safety car tinha que ser. Mas não chegou a fazer diferença assim também, né? Chegou? Acho que não. Pouca. Até porque os primeiros já tinham passado a entrada do box. Aí teve que dar a volta de novo, né? Teve que dar a volta. Adriano Ferreira da Costa, para vocês, o que representa para os seus times? O James Allison e o Adrian Newey. Forte abraço a todos. A minha opinião é que o James Allison é muito bom, só que o Adrian Newey é gênio. Uhum. É isso. Glauco, o doutor Glauco, grande doutor Glauco, esse aí também aparecendo aqui para nós. Gostaria de saber se vocês como você descobre essas coisas, Bruno? Porque tem que ler com calma e tranquilidade. Gostaria de saber se vocês têm alguma informação sobre a possível ida de Felipe Drogovic para a equipe Maserati da Fórmula E. Há alguma veracidade nesse rumor? Além disso, considerando a saída humilhante de um campeão da Fórmula E, o Nick De Vries, a equipe da AlphaTauri da Fórmula 1, como vocês acham que essa situação descredibiliza um piloto da Fórmula E que possa ocupar um grid na vaga na Fórmula 1 no futuro? Olha, bem não é, né? Bom não é, né? Bom não foi essa participação do Nick De Vries. Mas também não seria bom para o Felipe Drogovic ficar mais um ano parado na Fórmula 1. Então... Não. Eu ainda acho, o Glauco, doutor Glauco, que o Drogovic vir para a Indy. Eu acho que ela é uma categoria escola melhor do que a E, que ela é muito mais rápida do que a Fórmula E. Então, eu acho que ele devia vir para a Indy, fazer um ano lá de Indy para ver o que acontece. Mas, se ele não conseguir ir para a Fórmula E, como disse o Bruno, eu concordo plenamente, é melhor do que não ir para lugar nenhum. É isso aí.
César Augusto, baseado na evolução do ano passado para esse ano da Aston Martin, na evolução deste ano da Williams e da McLaren, segue a pergunta: o que passa na Mercedes, Adalto? A quantidade e qualidade das pessoas que saíram tem participação nisso? Com certeza, né? Sim. Ou o conceito estava muito errado mesmo, ou as duas coisas. Se continuar assim, o Russell e o Hamilton vão ver o para-choque traseiro do Albon até o final do ano. A do Albon eu já não sei. Nem mas, tanto, assim, né? Do Albon eu já não sei. Esse carro melhorou, não tem dúvida, mas esse carro é o mesmo chassi. Nós falamos isso desde o começo. O carro com o mesmo chassi, ele tem as limitações. Como a McLaren, ela deu uma melhorada agora, e pode melhorar mais um pouquinho agora, porque tem a última parte da atualização na Hungria, e aí porque é o mesmo chassi. É o mesmo carro. Então, esse carro, o que eles estão tentando é levar esse carro, esse chassi, ao limite dele. Entendeu? Só que o limite desse chassi, desse carro, tanto da McLaren quanto da Mercedes e provavelmente o da Ferrari, é esse. É esse que nós estamos vendo. Tem pista onde ele vai se adaptar um pouco melhor e tem pista onde ele vai se adaptar um pouco pior. Entendeu? Diferente do da Red Bull, que tem um limite mais alto. Entendeu? Então ele se adapta melhor em todas as pistas. Por isso que a Red Bull vem ganhando todas as corridas. O Verstappen pegou a mão do carro espetacularmente. Né? Vou repetir, porque falaram de novo que eu falei mal do Weber. É um super piloto. Tão satisfeito? Super piloto. Eu falei isso no outro Loucos também. Vou repetir. Super piloto. Querem mais que isso? Não vou falar mais que isso. Super piloto. Vamos lá. O Leonvi. Boa noite, confrades. Quem vocês escolheriam? Bottas ou Pérez? Vai, começa aí, Bruno. Eu? Eu não. Começa a ser. Você que é bom. Você que é o bom de escolher piloto aqui. Eu fiz uma pergunta para o Bruno no outro Loucos. Qual piloto que com esse carro da Red Bull não iria por Q3 5 corridas seguidas? Não, mas vamos pegar essa comparação que ele está fazendo aqui, Bottas ou Pérez. Eu te respondo, o Bottas iria por Q3, todos os Q3. Mas, durante a corrida, os pilotos iam passar pelo Bottas como se ele tivesse parado, porque o Bottas não resiste à ultrapassagem. Né? Os caras chegam, botam do lado e ele praticamente estende um tapete. Ele é pior que o Pérez em disputa de posição. Então... Mas eu acho que ele é melhor no resto. Eu acho que ele é mais rápido que o Pérez. Ele larga melhor que o Pérez. E ele se adapta melhor às pistas rápidas do que o Pérez. O Pérez só se adapta bem em pista de rua. E, com uma exceção, ele ganhou uma corrida lá no Bahrein, né? Que inclusive ele se deu mal no começo da corrida, foi lá para trás, eu não lembro, deu um problema, ele foi lá para trás e mesmo assim ele ganhou a corrida. Aquela corrida foi a corrida da vida do Pérez. Aquela corrida que inclusive colocou ele na Red Bull, né? Mas foi aquela lá. Eu sou mais o Bottas do que o Pérez. Eu acho que o Bottas foi, se eu não me engano, eu não sei se foi 2 ou 3 vezes vice-campeão, tenho certeza. Tem que pesquisar aqui, eu não sei também. Memória, eu não tenho certeza. Mas no mínimo 2 ele foi. Eu só não eu tenho dúvida da terceira. Ele foi 2 vezes vice-campeão. Ele tem muitas poles, mais de 20 poles, 10 vitórias, isso eu tenho certeza, e tipo 70 pódios. E ele entrou depois do Pérez na Fórmula 1. Tem menos tempo de Fórmula 1 do que o Pérez. Não lembro agora também, não sei quanto tempo. Se é 1 ano, 2 ou 3. Não, é muito mais. O Pérez entrou em 2011 ou 12. E o Bottas entrou em 2014. Não, 2013. Não é um ano mesmo, né? O Bottas entrou em 2013. Então, nenhum dos dois é piloto de ponta. Não estou dizendo aqui que o Bottas não é. Os dois são pilotos médios, mas assim, eu acho que o Bottas eu ainda prefiro o Bottas do que o Pérez. Eu escolho o Bottas, mas eu chamo ele na salinha, sento e falo assim, o
o primeiro tapete vermelho que o senhor estender aqui durante a corrida, eu te demito e boto um cone no seu lugar. Ele é ruim de disputa. Eu te demito e põe um cone. Porque não tem nada que me irrita mais do que piloto que não disputa posição. E o Bottas, ele é o mestre disso aí. Né? O cara botou de lado, ele até vai pra grama, assim, ai meu Deus, chegou aqui. Agora, é rápido fraco mesmo. Dele. E engraçado que esse é um ponto forte do Pérez. É um ponto forte do Pérez. O Pérez é bom em disputa. Às vezes ele até exagera e bate. Mas ele é bom em disputa. Mas no resto, eu acho que o Bottas é melhor que ele. E de velocidade, então, nem se fala. O Gauchinho CTG, qual seria a melhor equipe para Norris correr? Já falamos, né? Bastante sobre Norris. Por enquanto, Gauchinho, é a própria McLaren. Né? Porque a McLaren, ela está em volta do Norris. Uhum. Né? A McLaren está em volta do Norris. Eles são cada um. Eles se deu muito bem lá, eles adoram o Norris. O Norris gosta muito deles, por enquanto é a McLaren. Eu acho assim, se a McLaren mostrar potencial, a melhor equipe para ele é a McLaren mesmo. Né? E a McLaren está mostrando que quer. Ela contratou uns caras muito bons que só vão trabalhar ano que vem lá. É verdade. Só vão ano que vem para lá. E uns caras muito bons. Um da Ferrari e um da Red Bull. Dois caras dois feras, entendeu? Que podem melhorar muito esse carro. Então, e o Zac Brown, só elogios para ele. Né? Todo mundo na Fórmula 1 e a equipe adora ele. Entendeu? Então, e os pilotos também gostam dele. Diz que é um cara que sabe cobrar, sabe dar crédito, sabe tudo. Então, na minha opinião, por enquanto é a McLaren a melhor equipe para ele correr. Mas, se a McLaren não der esse passo para ele sentir que pode ganhar lá, aí as duas que tem Red Bull, que está ganhando já, e eu acho que a que tem mais condições de chegar na Red Bull, para mim, é a Mercedes ainda. Mas não esse ano. Esse ano já era. Ano que vem. O Marco Aurélio, última pergunta aqui. Com o grid atual, somados Audi e Andretti em 2026, teremos um grid com 24 carros? Hoje isso me parece inalcançável, porque o grid é majoritariamente contra. Com especulações de Honda e Porsche, ainda temos a chance real de 26 carros no grid mesmo? Seria perfeito, ao meu ver. A Audi vai substituir a Sauber, né? A Sauber. Então não conta, vai continuar o mesmo número. Se entrar Andretti 2 carros a mais, né, seriam 22. Se entrar Andretti, vai para 22. E acho que não vai mais do que isso, não. Não, a Honda... A Honda já fez a parceria com a Aston. A Honda não vai entrar como equipe. Vai entrar já fez a parceria com a Aston Martin, que vai ser a equipe de fábrica dela. Isso, Aston Martin e Honda. Que coisa só estranha. Porsche aí, que ou poderia comprar uma equipe, que também não aumentaria o grid, ou se a Porsche quiser entrar, eles bancam, eles deixam. Tentaram a Red Bull não quis, né? Isso. Por que a Porsche não tentou a AlphaTauri, eu não sei. Poderia tentar. Poderia tentar, porque eu acho que agora, ainda mais agora que o dono morreu, eu acho que eles, assim, quem chegar com grana lá, leva. Já falaram que vai mudar de nome, né? Ano que vem. AlphaTauri não vai ser AlphaTauri mais, né? E vão correr com tudo que que o regulamento permite que seja da Red Bull. Então o carro vai para frente. Uhum. O carro vai para frente, entendeu? Então, mas é isso. É isso aí. Por enquanto, a única perspectiva que eu vejo são 22 carros. É perspectiva. Muito bem, pessoal. Finalizando, então, esse Loucos para o Automobilismo. Esse final de semana temos a Fórmula Indy em Toronto. E é isso, né? Tem MotoGP? Não sei, tô por fora. Não tem desculpa para não assistir. Porque não tem nem Fórmula 1, então... pode ficar ligado lá na Indy que você vai ver lá o... Traçadinho de rua legal. Isso, corridinha de rua. Tradicional, pistinha tradicional. Bem tradicional, Emerson correu lá. Pistinha tradicional. E a gente volta na terça-feira falando mais de Fórmula 1. Quem sabe já falando sobre equipes novas entrando na Fórmula 1, né? Quem sabe. Seria muito bom isso. Seria muito bom. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Louco. Valeu!